Fala, segundo Super, aqui é o professor Johnny. Estamos aqui hoje pra gente fazer juntos a lista do Fredão de análise combinatória. Então vamos lá, sem mais delongas. Questão 1. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras. Se são 4 chaves seletoras, temos 4 espaços, né? Então, chave 1, chave 2, chave 3, chave 4. Chave 1, chave 2, chave 3, chave 4. Beleza? E possui 4 chaves, cada uma pode ser na posição 0 ou 1. Então é uma chave, né? Então é tipo como se fosse um negocinho assim. E aqui é a posição 1. E aqui, por exemplo, é a posição 0. É como se fosse para apagar e acender a luz, por exemplo. Só que em vez disso é para ligar o aparelho. E cada posição é uma frequência. Ele quer saber quantas frequências diferentes é possível. Bom, simples. Na chave 1 pode ter ou 0 ou 1. Significa que são duas possibilidades. Na chave 2, ou 0 ou 1, duas possibilidades. Na chave 3, ou 0 ou 1, duas possibilidades. E na chave 4, ou 0 ou 1, duas possibilidades. Para eu descobrir quantas possibilidades são, eu multiplico a galera toda. Isso é 2 elevado à quarta, ou seja, 16. D. Beleza? Questão 2. Um campeonato brasileiro de futebol, Série A, é disputado por 20 clubes. Para calcularmos quantos jogos cada clube fará em casa, é possível fazer o seguinte raciocínio. Se são 20 times, então serão 19 jogos, já que, tirando o time que está jogando, tem outros 19 para serem disputados entre si. Logo, teremos um total de 20 vezes 19 jogos. Perfeito. Ele quer saber qual é a função disso. Bom, então nós temos número de times vezes jogos em casa. Jogos em casa. Tudo bem? Bom, o número de times, vamos fingir que não é 20. Vamos fingir que é X. Não sei quanto é, coloco uma incógnita. E jogos em casa é 1 menos X, não é? X menos 1. Já que para saber quantos jogos ele vai fazer em casa, ele tem que saber quantos times tem no campeonato, a não ser esse time. E aí, facilita a nossa vida, porque é só fazer o chuveirinho, né? X vezes X e X vezes menos 1. E isso dá x ao quadrado menos x. C de certo. Questão 3. Em uma civilização antiga, o alfabeto tinha apenas 3 letras. Na linguagem dessa civilização, existiam palavras com 1, 2, 3 ou 4 letras, né? Quantas palavras existiam? Então a gente vai ter que somar. Quantas palavras existiam com uma letra? Uma letra. 2 letras. 3 letras e 4 letras. E aí a gente vai saber, somando tudo, quantas palavras total tem. Bom, a palavra com uma letra só tem um espaço, né? Uma letra. Com 2 são 2 espaços. 3 são 3 espaços. 4 são 4 espaços. Tudo bem? Bom, eu tenho 3 possibilidades de letras, ou seja, que aqui é 3, né? Então na palavra com uma letra pode ser qualquer uma dessas 3 letras. Então aqui são 3 letras. Com 2 letras, na primeira letra pode ser 3 letras diferentes. E na segunda, outras 3. Né? Isso é 9. 3 vezes 3 é 9. Com 3 letras, eu tenho 3 possibilidades de letras. Na segunda, eu tenho 3 possibilidades de letras. E na terceira, eu tenho 3 possibilidades de letras. Isso dá 27. Com 4 letras, eu tenho 3 possibilidades, 3 possibilidades, 3 possibilidades, 3 possibilidades. Isso é 81. Então existem 3 palavras com 3 letras, 9 palavras com 2 letras, 27 palavras com 3 letras e 81 palavras com 4 letras. Somando toda a galera, a gente sabe que isso dá 120. Questão 4. Numa prova de geografia é composta por 10 itens. Bom, são 10 itens, são 10 tracinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Beleza? E pode ser verdadeiro ou falso. Eu quero saber de quantas formas diferentes o estudante poderá responder essa prova. Bom, então no item 1, eu tenho duas possibilidades. Ou verdadeiro ou falso. No item 2, eu tenho duas possibilidades. Ou verdadeiro ou falso. No item 3, duas. No item 4, duas. No item 5, duas. No item 6, duas. No item 7, duas. No item 8, duas. No item 9, duas. No item 10, duas. Significa que eu tenho 2 elevado a décima possibilidades. Ou seja, 1024. Show! 5. Uma pessoa dispõe das seguintes cores de tinta: azul, amarelo, azul, verde, vermelho ou branco. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 tintas. E ele vai utilizar um pote que será pintado a tampa, a lateral e uma lista na lateral. De modo que a tampa e a lateral podem ter a mesma cor. Então, vamos lá. Se pode ser a tampa, então a tampa, ou a lateral, ou a listra. L de listra. Vai. Bom, ele tem 5 possibilidades de cores. Significa que ele pode pintar a tampa com 5 possibilidades. Como a lateral pode ser igual à tampa, eu também tenho 5 possibilidades. Porém, se eu usar uma listra e pintar a mesma cor que a lateral, não vai ter listra, né? Porque vai ser a mesma cor, ninguém vai enxergar. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades para a lista. E aí é só multiplicar. 5 vezes 5, 25. Vezes 4, 100. Quantos são os números formados por dois algarismos em que ambos são ímpares e diferentes? Então, são dois algarismos, né? Então é o algarismo 1 e o algarismo 2. Algarismo 1 e o algarismo 2. Aí tem que ser só ímpar, né? Dos ímpares que nós temos o 1, o 3, o 5, o 7, o 9. São 5 possibilidades, né? Bom, se é formado só por dois algarismos ímpares, aqui tem que ser 5. E como eles são diferentes entre si, aqui 4. Já que se eu já usei 1, eu tenho que tirar 1 para ser o último. Né? E aí, 5 vezes 4 dá 20. D. Questão 7. As placas automóveis no Brasil são formadas por 3 letras do alfabeto e 4 algarismos do sistema decimal de numeração. A quantidade de placas de 3 letras e 4 algarismos são consecutivos. Por exemplo, ABC 0123, MNP 4567. Bom, o que ele está dizendo? Ele quer uma placa que tenha 3 letras consecutivas. Por exemplo, o nosso ABC, né? Ou BCD, ou CDE, por exemplo. Perceba que só existe uma possibilidade começando com A. Não existe nenhuma outra letra consecutiva ao A do que o B. Né? Então tem que ser, se começar por A, tem que ser B, tem que ser C. Significa que cada letra do alfabeto tem apenas uma possibilidade. O problema é o seguinte. Lá no fim a gente tem o X, Y, Z, por exemplo. Mas se eu começar com o Y, depois do Y só tem o Z. Não tem nenhuma outra letra para continuar isso. E a mesma coisa com o Z. Não tem letras que são consecutivas ao Z. O que significa? Significa que todas as letras do alfabeto podem ser consecutivas por 3 letras, por 2 letras, desculpa. Só que se começar com Y, isso não acontece. Significa que as letras consecutivas são 26 menos as 2 últimas. Então eu tenho 24 possibilidades de sequência de 3 letras consecutivas. Por que 24? Porque o Y não pode começar e o Z não pode começar. Então, se são 26 e o Y não pode e o Z não pode, isso dá 24. A mesma coisa para os algarismos consecutivos. Né? O 0, 1, 2, 3 funciona. Mas, por exemplo, o 7, 8, 9, o próximo seria o 10. E o 10 não funciona, não pode estar aí. Né? Porque a gente está falando de algarismo, de sistema decimal, não tem 10. Significa, então, que os algarismos possíveis são 10 menos 3, seguindo o que a gente fez aqui em cima, né? Que é 7. Por que menos 3? Porque eu não posso começar
do 7, por exemplo, né? 7, 8, 9 só. Se começar do 8, eu só tenho 8 e o 9. Se começar do 9, eu só tenho 9. Não dá certo. O último possível é o 6. 6, 7, 8, 9. 4 algarismos consecutivos. Significa que todo mundo tem uma, menos os 3 últimos. Ou seja, 7 possibilidades. Bom, se eu tenho 24 possibilidades de letras e eu tenho 7 possibilidades de números, é só fazer 24 vezes 7, pelo nosso princípio multiplicativo. E isso, meus senhores, vai dar 168. De amor. Show. Exercício 8. De acordo com o Detran, existem placas disponíveis com prefixo de acordo com o modelo a seguir. Então, começando com o M é possível. Se estiverem disponíveis para o segundo espaço as letras X, Y, Z, e para o terceiro espaço o A, B, C, D, E, F, G, H, ele quer saber o número possíveis de emplacamento. Bom, simples, né? Bom, aqui só temos uma possibilidade, então é 1, né? Só o M. Vezes, aqui temos 3, né? Ou X, ou Y, ou Z. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 vezes 3 vezes 8, 24. B. 9. Um auditório de forma circular tem 6 portas e podem ser utilizadas tanto para entrar quanto sair. Quantos modos distintos uma pessoa que se encontra fora do auditório consegue entrar e sair? Então, entrar e sair. Então, entrar e sair. Bom, ele tem 6 possibilidades de como entrar. E já que ele não quer utilizar a mesma porta, eu tenho 5 possibilidades para sair. Ou seja, 30. D. Para acabar em 10. No Brasil, os veículos... Questão 10. No Brasil, os veículos de pequeno, médio e grande porte que se movimentam entre 4 ou mais pneus são identificados com placas alfanuméricas. Significa que são letras e números. Que possuem 7 dígitos. Então, são 7 dígitos. São 7 espacinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo 3 letras e 4 números. Quantos veículos podem ser emplacados utilizando somente letras vogais? Então, vogais nós temos o A, o E, o I, o O, o U. Então nós temos 5 possibilidades. Depois 5 possibilidades. Depois 5 possibilidades. E ele quer algarismos pares. Ou seja, o 0, né, desculpa. O 2, o 4, o 5, o... Depois ele quer os algarismos pares. Ou seja, o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Né? Então também são 5. Então 5 aqui, porque são 5 números possíveis. Outros 5 números possíveis, outros 5 números possíveis, outros 5 números possíveis. Isso é 5 elevado a 7. Também conhecido como 78.125. B. Para acabar de vez, numa lanchonete o lanche é composto por 3 partes: pão, molho, recheio. Existem 2 opções de pão, 3 opções de molho e 4 de recheio. Ele quer saber quantas possibilidades existem. Então é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 24. D. E esse é o fim da lista. Espero que tenha sido útil e até mais.